Bom, a questão aqui é como o metaverso, a forma como o metaverso não, causa, afeta o funcionamento do aparelho psíquico, o impacto que ele causa na forma como funciona o aparelho psíquico, que basicamente é uma forma de defesa. Cada pessoa é uma forma de defesa contra as pulsões inconscientes, porque essas pulsões são incompatíveis com a imagem que nós criamos de nós mesmos. Então, basicamente, aqui nós temos a psicose e a neurose. No caso da psicose, a questão toda é voltada para o campo da percepção, do real. Para o psicótico, ele tem acesso ao real. Ele percebe, não existe diferença entre abstrato e concreto, imaginário e real. Quando na verdade é impossível a ascensão, acesso, né, o acesso ao campo real. E no caso da neurose, a questão não é a percepção, a questão da neurose é a irrupção desses conteúdos inconscientes dentro da pessoa, ameaça a parte de dentro da pessoa, enquanto no psicótico a ameaça da frustração, a parte do lado de fora. De qualquer forma, nos dois casos nós temos aí a frustração, essa é a palavra-chave. Na psicose ela vem do lado de fora, né, o psicótico porque ele trata o concreto como se fosse abstrato, e no caso da neurose a ameaça ela parte de dentro por causa dessas ideias inconscientes e incompatíveis que já irrompeu na consciência alguma vez, foi rechaçada essa ideia, foi reprimida, e aí o paciente esquece que esqueceu. E aí o que nós temos são sintomas, porque o que determina o funcionamento é o inconsciente. Então, no caso do metaverso, a questão no metaverso é que quando há uma frustração, há uma possibilidade de reconstruir o que foi destruído. Então é como se fosse uma isca, o que faz com que a pessoa crie uma dependência, assim como no jogo, né? Como em outras formas de defesa do paciente. Então, o Freud, no livro do Schreber, quando ele trata um caso de paranoia, né, um caso de psicose, ele faz a relação, a alusão a esse texto do Goethe de Fausto, né, quando ele diz desgraça, o que ele tinha ali foi destruído. E pede, né, ele faz uma súplica ali para que seja reconstruído aquilo que foi destruído. Então, no caso do psicótico, ele transfere o campo da percepção para o campo do imaginário e lá ele reconstrói. Então, se ele perder um objeto, um ente, uma pessoa, qualquer objeto que tem investimento afetivo, ele transfere para o campo do imaginário e lá ele reconstrói na forma como ele, na forma como ele deseja, de acordo com a sua forma de defesa. Da mesma forma também o neurótico. Então, o metaverso é essa porta ilusória que leva a uma forma de defesa contra as frustrações. Então, esse é o ponto principal da questão do metaverso. Outro detalhe interessante também, né, aqui ó, né, você coloca o headset e daqui você tem essa ilusão de que aquilo que foi destruído será reconstruído. Né? Esse é o objetivo principal. No caso da psicose é mais grave porque ele já tem essa percepção, tanto na alucinação como delírios, enfim, de que ele reconstrói, ele transfere para o campo do imaginário e lá ele reconstrói, trata o concreto como se fosse, não existe discernimento, distinção entre percepção e imaginário. O outro detalhe interessante em relação à loucura, é interessante observar que existe um fator moral que determina a loucura nesse quadro do Bosch, né, holandês, em que um tolo pede para que essa pedra
da loucura seja removida da cabeça como se fosse algo palpável, visível, algo que você pudesse remover, e quando na verdade a loucura ela é totalmente associada e conectada à moral de um grupo. Então, quando você tem um paciente psicótico, na verdade esse paciente não é psicótico, mas o grupo todo é psicótico, mas se manifesta ali no bode expiatório que é aquele paciente. Então é interessante observar nesse caso aqui que a questão moral é que vai determinar a loucura. E a forma como no grupo, né, essa neurose de grupo ou psicose de grupo, na forma como isso toma como isso funciona de uma maneira natural, não é imposta, a pessoa consente, né, justamente porque na verdade já existem esses mecanismos de defesa, né, prévio, né, vem antes da questão da inteligência artificial e no caso aqui o metaverso.